Oi, pessoal! Hoje estudaremos a estrutura das palavras. Inicialmente, conceituemos morfemas. Morfemas são elementos formadores das palavras. Tanto faz dizer morfemas como elementos mórficos, já que se referem à própria formação das palavras. Mal comparando a física, os morfemas são os átomos das palavras. Dito de outro modo, são unidades mínimas de significado que formam a palavra. Por isso que eu disse que são átomos das palavras. Bom, já que conhecemos o que significa morfema, vamos estudar agora o significado do radical. O que é isso? Radical é um morfema com o significado da própria palavra. Observe aqui os exemplos: perder, perdedor, perdido. O que é que eles têm em comum? O morfema perde. Então, eis o radical. O radical carrega o próprio significado da palavra. Quando as palavras são formadas com o mesmo radical, temos as chamadas palavras cognatas. E é o exato exemplo daqui: perder, perdedor, perdido. São palavras cognatas. Interessante dizer que há palavras formadas apenas com radical. É o caso, por exemplo, dos nomes terminados em vogal tônica ou dos nomes terminados em consoante. Olha só: amor, café. Em amor, temos um nome terminado em consoante. Café, temos um nome terminado em vogal tônica. Então, nesses casos aqui, as palavras, elas são formadas apenas do radical. Interessante, não é? Já sabemos o que é morfema, já sabemos que o radical é um morfema que carrega o significado da palavra. Agora vamos aprender o que é a vogal temática. A vogal temática é a vogal que aparece imediatamente após o radical. Qual a função da vogal temática? Preparar o radical para receber outros morfemas. Exemplo: perder. Qual é o radical? Perde. Temos o E mais o R. Esse E, que é uma vogal que aparece imediatamente após o radical, no caso, perde, é o que chamamos de vogal temática, porque ela prepara o radical, que é perde, para receber outros morfemas. As vogais temáticas podem existir tanto nos verbos como nos nomes. No caso dos verbos, elas caracterizam as conjugações verbais. Primeira conjugação, a vogal temática é a. Exemplo: falar. Segunda conjugação, vogal temática é. Exemplo: perder. Atenção, o verbo pôr vem de poer, o infinitivo arcaico. Então, o verbo pôr, ele é de segunda conjugação, por causa da sua origem. E, no caso da terceira conjugação, a vogal temática é i. Exemplo: ir. Vogal temática nos nomes é a vogal final átona. A vogal temática ela nunca pode ser tônica, já que é a vogal final átona. Exemplos: belo, mesa. Já sabemos o que é o radical, já sabemos o que é a vogal temática. Agora vamos estudar o chamado tema. O que é o tema? É o radical mais a vogal temática. Exemplo 1, perder. O tema vai ser o quê? Perde. Radical, perde, mais a vogal temática é. Em perdido, qual é o tema? Perdi. Perde, mais i. Gente, o tema está pronto a receber outros morfemas. Já sabemos o que é radical, já sabemos o que é vogal temática, já sabemos o que é tema. Agora vamos estudar a chamada desinência.
A desinência é o morfema que indica gênero e número, no caso dos nomes, e pessoa, número, tempo e modo, no caso dos verbos. Exemplo de desinência em se tratando de nome: meninas. Menin, radical, mais o A, que é a desinência de gênero, mais o S, que é a desinência de número. Observação 1. O masculino é nosso ponto de partida. Se é nosso ponto de partida, essa forma é não marcada. Explicando de modo mais técnico, o masculino apresenta desinência zero de gênero. O singular é ponto de partida. Se é ponto de partida, é forma não marcada. Explicando de modo mais técnico, o singular apresenta desinência zero de número. Exemplo de desinências em se tratando de verbo. Olha aí a forma: cantávamos. Cant é o radical. O A é a vogal temática, isso não é novidade. O vá, temos a desinência de modo e tempo, que é o que chamam de desinência modo temporal. E o mos, desinência de número e pessoa, que é o que chamam de desinência número pessoal. Estudaremos agora os chamados afixos, que são morfemas acrescentados ao radical, para formar novas palavras. Esses afixos podem ser prefixos ou sufixos. E o que é o prefixo? O prefixo é um afixo que ocorre antes do radical. Explicando de outra forma, prefixo mais radical gerará uma palavra nova. Exemplo: in, que é um prefixo, mais o radical feliz, in mais feliz, isso gera uma nova palavra, infeliz. Nesse vocábulo infeliz, o in é um prefixo. Por quê? Porque ele vem antes do radical. Então, todo prefixo é um afixo que ocorre antes do radical, porque é prefixo, claro, e seu objetivo é formar uma palavra nova. Compreendido o prefixo, em relação ao sufixo, agora fica super fácil. O sufixo é um afixo que ocorre depois do radical. Explicando de outro jeito, radical mais sufixo, isso gera uma palavra nova. Exemplo: radical, feliz, mais o sufixo mente, gera uma palavra nova, felizmente. Então, sistematizando, o prefixo vem antes do radical, o sufixo vem após o radical. Qual a função disso tudo? Formar palavras novas. Bom, para finalizar a aula de hoje, estudaremos as vogais e consoantes de ligação. Qual a razão de ser delas? Só facilitar a pronúncia. Exemplo 1. Radical café mais o radical cultura. Para chegarmos à palavra cafeicultura, entre esses dois radicais, café e cultura, nós colocamos a chamada vogal de ligação para a pronúncia ficar mais bonita. Cafeicultura. Esse I está a ligar dois radicais distintos. Já na palavra chaleira, esse L é uma consoante ligação. Temos, no caso, um radical que, para se unir ao sufixo eira, entre eles há a tal da consoante de ligação. Tanto as vogais como as consoantes de ligação, elas visam apenas a facilitar a pronúncia. Por hoje é só, eis aí os contatos, até a próxima.